Olá, gente, tudo bem? Aqui é o podcast Fran Francesca, onde a gente vai entrevistar várias mulheres com vários papéis, mulheres fortes, mulheres que dão exemplo, mulheres maravilhosas. E olha aqui quem está hoje comigo, a grande Gisele Suardi, uma comunicadora nata, maravilhosa. Eu estou muito feliz e vou te dizer que eu estou assim, nervosa. Não pode dizer que está nervosa, mas assim, uma felicidade quando eu estava lendo. Falei, meu Deus, eu vou entrevistar a Gisele. Gisele, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra para mim, de verdade. Fran, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Parabéns por Obrigada. essa sua caminhada e principalmente pela decisão de aparecer. Obrigada, muito obrigada. É difícil, eu fico assim, bem ansiosa, mas a gente vai trabalhando isso ao longo, né? Vai se esquentando. Cada passo é uma caminhada rumo ao teu desejo principal. Com então, certeza. Só de estar aqui, com certeza, você já está incentivando muitas mulheres. E eu tô grata. Estou muito feliz. Grata e satisfeita muito de ser feliz. Uma das convidadas. Além de linda, inteligente, boa comunicadora, eu tô assim... vou aprender durante a nossa entrevista como me portar para as próximas, tá bom? Conta então pra gente como que é o seu trabalho hoje, né? Que eu vejo que você tem um trabalho bem bacana, um projeto de empoderar mulheres. E eu também vou me colocar um pouco nesse, como ouvinte mesmo, para aprender como se desenvolve e como trabalhar com essa sua atual profissão. Atualmente eu sou mentora de mulheres, ensino mulheres a conquistarem os palcos, mas os palcos não somente palcos de palestras, onde você consegue faturar e ensinar as pessoas, levar o seu conhecimento, mas mostrar para as mulheres que elas podem ser protagonistas que elas podem tomar a decisão de aparecer. E a decisão de aparecer nem sempre é tão simples e tão fácil, mas quando a gente tem alguém ajudando e mostrando quais são os caminhos, por onde eu sigo, fica muito mais fácil. Então, hoje eu trago isso para as mulheres, seja nas redes sociais, seja através dos meus treinamentos, das mentorias, das palestras. E sou muito grata, principalmente a Deus, por ter me dado esse dom da comunicação, mas vou te dizer que nem sempre foi assim. Então, é interessante depois a gente conversando sobre isso, porque às vezes a gente começa... Verdade. Fala, se você quiser falar um pouquinho, que é até legal a gente ter essa noção de construção. Eu até coloco nas minhas redes sociais, né? E nessa narrativa de tagarela, a grande comunicadora. Porque às vezes a gente acha que fala demais, a gente acha que não sabe se expressar. E comigo também foi assim. Eu era uma pessoa que falava demais e literalmente uma tagarela. E o que é o papel da tagarela? É o papel de falar muito e não falar nada, e não ter tanto objetivo. E eu fui assim por um bom tempo. E depois que eu fui me desenvolvendo, descobrindo realmente qual era o meu propósito, qual era a missão. Quando a gente fala de propósito, muita gente fala, né? Tá em alta, descobrir o seu propósito. Mas, na verdade, o que te faz feliz? Por que você tá aqui na vida? Você tem saúde, você tem tudo. O que você pode fazer com isso? E foi assim que eu fui me descobrindo, me redescobrindo. Fiz uma transição de carreira. Fui descobrindo qual era o meu melhor papel. E hoje estou bem feliz no que eu faço. Nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E você chega aí para... Quem chega até você, chega com que visão e fala assim, Gisele, eu quero trocar, eu quero me comunicar melhor, fazer uma apresentação numa empresa. Como que vem até você? É interessante a gente falar sobre isso, porque eu atendo dois tipos de público. O público das mulheres, que realmente não só se veem em mim e se inspiram para conseguir construir uma carreira e se tornar comunicadoras, se tornar pessoas protagonistas, seja nas suas áreas, criarem os seus movimentos, as suas mentorias, mas também atendo o corporativo com os treinamentos dentro das empresas voltado para a comunicação assertiva dos colaboradores e dos líderes. Então, eu tenho essas duas áreas que eu atendo. Mas falando ali das minhas redes sociais, aqui também o teu foco, que você também tem muitas mulheres, falando desse papel que nós temos, muitas delas me procuram porque elas sabem que elas querem aparecer. Elas sabem que elas querem talvez fazer uma transição de carreira, estão CLT, estão ali com carteira assinada e querem descobrir o mundo do empreendedorismo, que foi dessa forma que eu também descobri e fui crescendo. Então elas vêm buscar essa ajuda. Na verdade, essa ajuda é de segurar na mão e falar qual é esse caminho. E muitas vezes vem também pelo medo de quero me expor, mas morro de medo, sou muito tímida. Eu pego o celular e não consigo gravar um vídeo porque eu nem sei por onde começar.
E aí eu vou mostrando quais são os passos, porque na verdade não tem um jeito certo para fazer as coisas. Cada um tem o seu jeitinho e tá tudo bem. E gravar vídeo, fazer uma apresentação de podcast, estar num palco, cada um tem o seu jeitinho. Existe um melhor jeito, uma melhor maneira, mas não existe o perfeito. E quando a gente destrava isso de que não tem o perfeito, as coisas fluem com mais facilidade. Então, eu trabalho essa questão da autoconfiança para que a pessoa consiga ter uma autorrealização. O ponto que você falou sobre esse destravamento, sobre as pessoas que te buscam para gravar vídeo, né? Essa também é uma grande dificuldade minha, né? Em chegar, pegar um vídeo e já sair fazendo. Mas eu descobri que o meu maior receio, né, é exatamente o que o outro vai achar. Porque não adianta, a gente tem um termômetro. Você não vai fazer uma coisa para mostrar, sei lá, para o seu pai, para sua mãe somente. É o que o outro vai achar. Como você trabalha isso para esse destrave do que, independente do que o outro for achar, você fazer com que o seu cliente entenda que ele pode fazer um vídeo e ser legal? De uma forma reta e direta para falar assim, ei, vamos chacoalhar e ver que você consegue? Eu sempre brinco assim, você tem boletos para pagar no final do mês? Faça essa brincadeira. Tem boletos? Pois é, quem vai pagar esses boletos? A pessoa que você acha que está te julgando ou é você que tem que pagar? O que o vídeo vai me render? Se eu começar a gravar vídeos, então trazer a realidade de por que eu devo fazer. Porque se for para fazer por fazer, então, eu não vou fazer porque eu tenho vergonha disso. O que será que as pessoas vão pensar? O julgamento. E quando a gente trabalha essa nossa autoconfiança de que, então, eu tenho alguns boletos e, então, com esse eu preciso faturar, porque a rede social também te traz isso, um bom faturamento, independente do que você venda. Essa é uma situação. Tá, mas eu já entendi, mas eu não sei nem por onde começar, eu tô bem travada. Então, essa autoconfiança que a gente tem de treinar e entender que não existe o perfeito, que a gente precisa fazer pouquinho em pouquinho todo dia, não é de repente que você vai abrir a câmera e vai gravar um vídeo de 1 hora, já vai começar fazendo uma live. Mas o pouco que você faça, até para você começar a se acostumar com a sua voz, com o seu jeito, diminuir os julgamentos de você pegar o celular, gravar um vídeo, depois assistir e falar assim, não gostei, grava 30, grava 40. É muito bacana. Grava 30 vezes, não gostei de nenhum, vou jogar fora. Por quê? Não gostou do quê? Minha voz, eu não gosto da minha voz. O julgamento. Eu não gosto porque eu vejo que eu fico balançando muito os olhos. Eu não gosto porque é minha boca. O que é? Não é porque as outras pessoas estão achando. Você mesmo já se julga. E aí você já acha que as pessoas... Você acha que as pessoas estão se preocupando com você? Cada um tá cuidando da sua vida. Então é o que eu faço quando eu olho pros outros e falo... Será realmente que eles estão se preocupando comigo ou eu que estou achando que eles estão se preocupando? Mas assim, o corpo fala, isso é uma grande verdade, né? Então, quando você está lá numa palestra ou... eu fico imaginando um auditório e alguém lá incomodado, aí aquilo tira a sua concentração. Ou então, quando eu faço um vídeo e eu vou ver meu vídeo, falo, poxa, não tá legal isso, porque, sei lá, isso não tá dizendo exatamente uma linha do que eu quero passar. Esses julgamentos que a gente faz também travam a gente, né? De achar o que o outro tá achando. Sim. É interessante a gente assistir depois, a gente avaliar para ver como que você pode melhorar. O que eu posso fazer, então, de melhor do que eu já fiz? Mas já fazendo, não só o que eu posso fazer de melhor do que eu ainda nem comecei. E essa é a dificuldade das pessoas, de dar esse pontapé inicial e falar assim, eu quero fazer uma virada de chave, como você fez, eu quero começar a me tornar comunicadora, porque comigo também, eu tenho vídeos que eu assisto e eu, às vezes, sinto vergonha de mim. Quando eu assisto os vídeos de 8 anos atrás, quando eu me tornei comunicadora, eu falo, meu Deus, como que me contrataram? Mas por quê? Hoje eu assisto e sei que eu tive uma caminhada, não desisti, tive uma evolução. Agora, daqui 8 anos, eu vou assistir a Gisele de hoje e vou falar, gente, só que tudo é constância. E quando a gente traz a constância também, como qualquer resultado que a gente tem na vida, você quer fazer um processo de emagrecimento, você não consegue fazer 2 dias e parar, e depois você não consegue ter o resultado, por quê? Quer fazer uma transição de carreira, quer fazer um treinamento, quer fazer um MBA, existe um começo, meio e fim. Agora, a gente passando para a parte da comunicação, para a questão de gravar vídeos. Por que eu tô fazendo aquilo ali? Tem um objetivo. Então, tô gravando vídeos porque eu quero mais seguidores, então eu sei qual é o meu foco. Tô gravando vídeos porque eu tenho uma loja de roupa e quero vender roupas, então eu sei o estilo que eu tenho que falar.
E quando a gente fala do nosso jeito e da nossa postura, que vem pro nosso, como você falou, né, do corpo fala, é a nossa linguagem corporal, que ela fala mais do que o que nós falamos com a voz que sai da nossa boca. E a nossa linguagem corporal, ela pode nos empoderar muito. Então, se eu começo fazendo uma gravação de vídeo, onde eu já tô de cabeça baixa, e começo que seja um vídeo selfie, tô aqui gravando, falando, prestando atenção em várias outras coisas, até eu tô aqui olhando pra câmera, pode perceber, quando a gente tá assistindo o story de alguém, que a pessoa começa a falar, ela olha pro lado, olha pro outro, e ela não se concentra ali. É só ela e a câmera. Talvez ela ainda não se sinta tão segura e tranquila de estar olhando ali. Então, ela também desvia o olhar. Mas quem tá do outro lado, você não consegue gerar um ponto de conexão. A gente tá falando da pessoa com a câmera. Agora, pense a pessoa na frente de um palco, um monte de gente assistindo, se ela começa a andar, começa a pensar, e ela olha pro chão, e ela olha pro teto, a mesma coisa. Então, contato visual. Ainda usando essa expressão corporal. E existem várias outras maneiras. Desde você falar com as suas mãos, mas de forma correta e não desesperadamente. Sim. Desde a maneira em que você vai pontuar situações e você usa a sua mão, seus gestos para mostrar algo, vai te trazendo mais força da sua maneira de falar com as pessoas. E você também vai se sentindo mais seguro e falar, caramba, consegui. Nossa, olha eu ali no palco. Olha eu numa gravação de vídeo. E assim por diante. E tem muito também que o olhar fala, né? No sentido do carisma, quando você está falando com alguém que você vê que a pessoa está recebendo e está sentindo, tem uma troca, né? E a gente acaba também... Como que a gente faz esse exercício, por exemplo, de passar tanto o gestual como a emoção de uma forma muito... não muito exagerada, mas polida, vamos dizer assim, mas que não deixa a emoção se perder? É muito interessante quando a gente fala da questão do olhar, porque realmente, se você olha para as pessoas e a maneira em que você olha, você já consegue comunicar algo. Então, como que eu consigo comunicar com mais seriedade, se é algo sério que você quer passar uma informação, ou você quer comunicar de outra maneira? O carisma, como você disse, ele também pode ser conquistado. Tem pessoas que dizem, eu sou muito tímida, eu não sou carismática. Só que você pode entrar num estado carismático e também é treino. Como que funciona isso na prática? Se eu me sinto um pouco insegura de estar aqui, por exemplo, se eu estivesse insegura, tô aqui gravando um vídeo com você, tá saindo minha voz, depois vai sair áudio em vídeo, eu começo a falar e tô aqui olhando e quero pensar em algo, então eu olho pro microfone, olho pra caneca, olho pros lugares e não tô focando o olhar em você. Significa que eu estou um pouco mais tímida, mas a timidez está me trazendo insegurança do que eu estou passando a informação. Então, será realmente que a pessoa está falando verdade? A outra pessoa, que é o telespectador, né, o ouvinte, ele já fica ali tentando entender. Mas você consegue sorrir com os olhos. Só a gente trazer o exemplo do que nós vivemos da pandemia, você consegue saber se a pessoa está sorrindo ou não, mesmo com o seu máscara. sorriso tampado. Então, a gente consegue trazer isso para as pessoas com firmeza, com um olhar aonde você está falando algo e você sabe que é aquilo que você está falando. E da mesma maneira, quando a gente traz para a rede social de algo mais divertido, de algo que você quer cativar as pessoas, quanto mais carismática você é, quanto mais carismático você é, você consegue convencer mais as pessoas, atrair as pessoas. E aí vem pro poder de persuasão, que isso também existe. Existe pro lado negativo, é óbvio, mas a gente pensando pro lado positivo, das pessoas serem convencidas de que o que você tá oferecendo, seja o seu produto ou o seu serviço, você tá trazendo uma linguagem convincente, você tá falando de uma forma carismática, tá mostrando pra pessoa que ela precisa de você, ou ela precisa eu quero então só falar nas redes sociais, não quero vender nada, quero vender eu como um produto. Mais ainda, quando a gente fala de pessoas, uma influenciadora, a gente tá vendendo a nossa imagem. Sim. Então, esse vender a imagem, porque todos os dias eu vou entrar nos stories pra assistir essa pessoa. O que ela tem de diferente? Exato. Ela é carismática, ela não é? E a gente pode trazer tudo isso também pelo nosso olhar. E quando te buscam, assim, o seu trabalho, os homens profissionalmente, qual que é o destrave, assim? Porque eu vejo que a mulher nata, ela é mais faladeira, né? A gente fala mais, se comunica mais, nem todas, mas é muito mais mulher do que homem. O que os homens, quando busca você na parte profissional, que trava? O interessante é que quando a gente fala, né, dos homens e das mulheres, as mulheres são mais emocionais e os homens são mais racionais.
Não significa que mulheres não são racionais e homens não são emocionais. Porém, os homens buscam entender mais, não só o mundo das mulheres, mas também como que eles podem se posicionar no mercado de trabalho. Então, a comunicação assertiva, ela vale para todas as áreas. Então, quando a gente fala da questão de treinamento para homens também, é a oratória, é a melhor forma de levar um ensinamento, de ter um começo, meio e fim de um roteiro, seja um roteiro de uma reunião, e isso vale então para as mulheres dentro das redes sociais, quando ela quer ter mais essa assertividade, seja para dar palestras. Os homens e as mulheres, né, independente do gênero, o que eles gostariam de fazer, seja uma recolocação no mercado de trabalho, seja uma mudança de cargo. Então, tudo isso, quando a gente entende para que nós viemos Sim. e a gente se posiciona, e muito interessante a gente falar da questão do posicionamento, porque o posicionamento muda tudo. Muda tudo. Você pode tudo. ter 1 mês de experiência, você pode ter 10 anos de experiência. Se você não se posiciona como o diferente daquela área, eu sou o diferencial, para que as pessoas comecem a olhar para você e falar, só tem essa pessoa na minha cabeça. Quem você indicaria para tal coisa? Só lembro dessa pessoa. E isso vem do seu posicionamento, de estar sempre mostrando que sim, você é a melhor opção para aquela pessoa, seja para aquela pessoa seguir, seja para aquela pessoa te assistir, seja para aquela pessoa te contratar e assim por diante. Gente, muito interessante mesmo. E hoje, quando a gente fala, você fala de comunicação, né? Vi que você, meu Deus, é uma aula, né? Qual que é o seu propósito quando você decidiu tocar essa parte de comunicadora? Como que você leva isso no seu dia a dia? Sim, eu tive uma virada de chave em 2015. Antes disso, em 2010, quando meu filho nasceu, o Felipe, eu era educadora física. Então, eu era professora de educação física, eu dava aula de natação para bebês. E eu ganhava R$ 8,50 a hora. E quando meu filho nasceu, eu e meu marido decidimos mudar de área. A gente ainda não tinha casa própria. Lá em 2010, eu sou de Curitiba e nós morávamos em São Paulo, porque ele era de lá. E a gente tomou a decisão de mudar de vida, a gente queria fazer algo diferente, e nós fomos para um segmento que não tinha nada a ver com o meu e nada a ver com o dele, que era voltado para estufas e caldeiras industriais. Nada a ver. Só que a família dele trabalhava nessa área, era um ramo que já tinha um bom faturamento, vamos investir nisso. Com R$0, sem empresa, sem nada, começamos do zero. E o Felipe pequenininho, eu aprendi a fazer, vender, fui para a faculdade, minha faculdade era o YouTube. Então, eu fui para a faculdade do YouTube para aprender a fazer vendas, porque eu sabia criar plano de aulas. Eu sabia fazer planilhas no Excel para fazer os treinamentos, quando era treinamento de natação para adultos, mas não para fazer uma planilha de contas a pagar e receber, como entrar em contato com o cliente, Sim. que era um e-mail marketing, eu não sabia isso. E eu comecei mesmo no desejo de ter uma mudança de vida. Em 6 meses nós compramos o nosso apartamento, viemos morar em Curitiba, e eu escutava das pessoas, mas você vai largar a sua profissão? Seus pais se dedicaram tanto para conseguir te formar e você vai sair dessa área? Só que o que é? O julgamento de quem não sabe e não está vivendo comigo o que eu vivo, O processo que eu estava com você. vivendo. Fiz a transição, nós abrimos o escritório, viemos para Curitiba. Hoje a gente tem um sócio italiano dentro do escritório, fazemos várias importações, vêm peças do Brasil todo, do mundo todo, desde a China, Estados Unidos, Europa. Eu não fico mais à frente do escritório, quem comanda é o meu marido. Só que lá em 2015, então de 2010 a 2015, eu fiquei dentro do escritório, trabalhando naquela função, deixei a professora de lado, assumi o papel de mãe e de empresária. Em 2015, eu vi um nome na internet chamado empreendedorismo feminino. Eu falei, quero fazer isso. Sem saber que eu já era empreendedora há 5 anos. Nossa, eu quero ser empreendedora. Quero trabalhar com empreendedorismo, sendo que eu já tinha CNPJ há bastante tempo. Fui assistir um evento, procurei evento de empreendedorismo feminino em Curitiba. Achei um evento de um clube de mulheres empresárias. Fui lá assistir, olhava aquelas mulheres no palco e falava, que sensacional isso, vou ser empreendedora. E comecei a entender mais o mundo do empreendedorismo, já sendo empresária. Só que o empreender é você estar sempre ligado a inovações, a mudanças, a querer crescer cada vez mais. E é assim que eu fui buscando um plano de negócio para entender como crescer. Só que eu nunca me vi sentada na frente do computador vendendo peças, falando com clientes do Brasil todo só por telefone. Porque eu já era muito comunicativa, no entanto, muito faladeira ainda. E foi quando eu comecei a entender que eu poderia ficar ali para ter um crescimento da empresa, mas eu não queria viver aquilo ali.
todos os dias. Porque eu queria deixar um legado, sim, para o meu filho, mas queria fazer coisas diferentes. E foi quando eu comecei a criar um projeto chamado Eu Incentivo a Saúde, onde eu mostrava sobre qualidade de vida e bem-estar no meu tempo livre do trabalho. Eu gravava vídeos mostrando esportes diferentes, mostrando que não é só academia para você ter qualidade de vida. Então, cada final de semana, trabalhava a semana inteira, final de semana nós gravávamos vídeos. E assim eu comecei a falar de qualidade de vida e bem-estar, comecei a aparecer na televisão, comecei a buscar como que chegava nas mídias para falar sobre esse assunto. Passou 6 meses, eu consegui um horário no programa de TV aos sábados, que era a TV Cultura, Paraná. Comecei a falar de qualidade de vida, era o programa chamado Mexa-se. Todo sábado eu ia lá e fazia um esporte diferente, mas era bem diferente. Um dia era rapel, o outro dia era bungee jump, o outro dia era kart, sempre buscando algo mostrando que qualidade de vida tá ligada a várias coisas. Depois disso, eu fui crescendo nessa área, comecei já em emissoras maiores e foquei em me tornar apresentadora de TV, porque eu olhei para aquele mundo e falei, eu quero entrar dentro dessa caixinha também. Como faz para entrar dentro dessa caixinha? Só que ainda, como só educadora, fui buscando a experiência de comunicadora. Comecei a criar projetos comerciais, porque em qualquer empresa você precisa ter clientes. Sim. E a televisão é igual. Então, a Gisele, com a experiência comercial, começou a levar projetos para a televisão e conquistar clientes. E a televisão começou a me enxergar também como uma pessoa que sabia vender muito mais do que só saber apresentar. E assim, fui buscar especialização em comunicação, em marketing, para entender esse mercado, porque eu foquei nisso. E fui buscar uma referência, que eu sempre falo de modelagem. É muito importante a gente modelar as pessoas. É diferente, modelagem é diferente de copiagem. Sim. E modelar é você olhar, entender a história da pessoa, aquela pessoa que você vê que é referência, como que ela fez, quais são os passos, Sim, isso, a essência, como seguir nesse caminho. E eu modelei a Fátima Bernardes. Porque eu achava ela o máximo quando eu ficava em casa, eu assistia a ela e falei, eu vou seguir o caminho. Em 2015 eu assisti ela, fui lá no Projac assistir os bastidores. Em 2016 de volta eu fiquei de figurante para assistir os bastidores. Eu olhava todos os detalhes. Do jeito que ela sentava, do jeito que ela chamava o convidado, do jeito que ela segurava a ficha, do jeito que ela virava a cadeira para olhar a câmera. Era igual uma escola. E eu faço isso até hoje com várias profissões e ensino as pessoas a fazerem. A gente precisa fazer isso. Eu fiz isso, e aí foi quando eu comecei a pensar, um dia eu vou sentar do lado da câmera. Eu tô de plateia, mas ainda a Fátima vai saber quem eu sou. E eu comecei a criar projetos, ainda dentro do Eu Incentivo. Enfim, fiz um vídeo uma vez com o meu avô, na época ele tinha 93 anos, e mandei pra eles e falei, gente, um idoso fazendo stand-up paddle, que era aquela prancha que rema de pé. Pus o meu avô com essa idade pra remar ali. Quando eu tava fazendo essa gravação com o meu avô, eu sabia que era uma coisa muito diferente. Inusitado. E eu sempre buscando diferencial em várias gravações que eu fazia, eu sempre buscava o que era diferente. Fiz essa gravação e mandei, e eles me convidaram para ir para o Rio de Janeiro para ser entrevistada por ela, junto com o meu avô, a voz que incentiva os seus netos. Então, a gente contou a minha história, que eu fui fazer educação física incentivada por ele também. E quando eu sentei ao lado da Fátima e ela me chamou, eu olhei para aquela Gisele que estava lá na plateia e falei, tá vendo? Você buscou, era isso que você queria, a Fátima sabe quem você é e você conquistou. Nossa, eu sempre trago esse exemplo porque o que a gente quiser, a gente consegue. Aonde a gente quiser chegar, a gente consegue. Talvez a gente ainda não saiba como, mas a gente busca quem sabe o como. Talvez a gente não saiba o porquê, mas a gente vai fazendo e no caminho a gente descobre o porquê. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas tem alguém que sabe, pode segurar na tua mão e fala, faça por aqui. Mas o que tá ligado à nossa intuição. E o foco também de não... eu quero chegar naquele caminho. As alternativas em que o GPS vai dando... é também uma forma de você parar, repensar a rota e falar, não, eu quero ir por aqui, mas já começando, já é um grande início de tudo, né? É verdade. E como que você... Nossa, você é uma mulher, assim, maravilhosa. Eu tô uau, assim, tô falando, meu Deus, quanta coisa maravilhosa. E onde tudo isso, com toda essa sua determinação, essa sua visão, onde que a Gisele começa a se estruturar como mãe e a vida profissional? Como você se divide? Essa é uma questão importante e também uma questão que a gente tem que falar bastante para tirar várias culpas que nós temos. Porque eu já me senti muito culpada.
E as pessoas que estão de fora, elas não sabem o que a gente vive. Mesmo sendo mãe, né, compartilhando com outras mães, cada um tem uma trajetória. Né? Então, para mim também foi assim, né? Na época que eu contei, né? Eu tava falando da Fátima Bernardes, depois em 2017, em 2018 eu tive o programa na TV e fui convidada para ser apresentadora de um programa diário, na época na Bandeirantes, então todos os dias eu tava ali ao vivo. E quanto era difícil eu ter o Felipe ainda era um pouco menor, hoje ele tá com 12, né? Ele era um pouco menor. Eu tinha que fazer todas essas divisões, como qualquer mulher empresária, empreendedora, Sim. que tem os seus negócios e precisa dividir o tempo. A gente também tem que entender o que é realmente tempo de qualidade, de primeiro lugar. Então, qual é o tempo de qualidade? Quais são as coisas que você sabe porque você está fazendo aquilo ali? Que vai ter um momento em que você vai poder desfrutar com ele. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. E é óbvio que a gente falando de rede de apoio, o quanto é importante. Muito importante. A família, as pessoas que realmente apoiam e porque sabem que você precisa dessa ajuda. E tem muitas mães que não querem nem ter esse apoio. Acham que as pessoas não vão ajudar e se culpam porque, eu não vou fazer. Daí vem a questão de achar que sempre tem alguma coisa para dar uma desculpa. Não posso fazer porque eu sou mãe. Não posso fazer porque tem muito trabalho em casa. Não posso fazer porque não tem ninguém para cuidar. Não posso fazer porque eu não posso pagar ninguém para cuidar. Então, você pode se empoderar, descobrir qual é a sua missão, começar a trabalhar e ter mais tempo ainda para você ter qualidade de vida e bem-estar. Eu tenho uma mentora, que é a Kênia Gama, que inclusive há poucos dias eu estava com ela num treinamento e ela deu o seguinte exemplo. Muita gente quer trabalhar, quer ganhar muito dinheiro, mas quer trabalhar menos. Então, tem muita gente que acha que para ficar rico, para conseguir ganhar mais, precisa trabalhar muito. Então, ela deu o exemplo de um médico e de um pedreiro que trabalham 12 horas por dia. Quem ganha mais? É o mesmo tempo de trabalho, só que o salário é diferente. E da mesma maneira, quando a gente fala de ser mãe, da correria e da rotina que a gente tem também. Então, quantas horas eu quero trabalhar? Eu só quero trabalhar 4 horas porque eu quero ficar o restante do tempo com o meu filho. Então, nessas 4 horas, o que eu posso fazer de melhor para faturar mais, ou então para gerir equipes, para que você consiga ter mais tempo. E foi assim que eu fui fazendo, tentando descobrir como que eu poderia, através da minha profissão também, ter mais tempo para fazer isso e ter os momentos de escolher. Hoje é segunda-feira, eu quero ficar de folga. Amanhã é terça-feira, eu só vou trabalhar à tarde. E eu dominar a minha agenda. Eu ter os compromissos, mas eu organizar. Aqui a minha agenda tá aberta para mentoria, aqui tá aberta para eu fazer nada com o meu filho, com a minha família, aqui tá aberta para eu viajar e assim Isso por diante. Isso é um privilégio, né? Só que nem sempre foi assim também. Nem sempre. Porque tudo é aprendizado da gente descobrir como a gente pode ser melhor. Então, 2018 a 2020, eu fiquei na frente da TV. E a TV, quem olha, acha tudo perfeito e maravilhoso. Realmente é. A televisão é maravilhosa, é um mundo encantador. Eu amo de paixão a televisão e muitas pessoas têm o desejo de acessar a televisão. Existe um caminho para acessar, inclusive a própria Central Press é um caminho como assessoria de imprensa, mas você precisa criar um posicionamento para isso, para que as portas se abram e tenha alguém que possa te levar. Então, eu fui buscando isso, fiquei por 2 anos ali ao vivo, só que o que eu entendi? A fama é maravilhosa, é muito bom, as portas se abrem, só que como apresentadora, eu não podia falar de mim, eu estava ali para escutar o outro. E eu começava a ver que o outro poderia ter uma ajuda. Às vezes as mulheres iam, elas queriam desenvolver seus negócios. E eu falei, gente, eu vou buscar formação nesse sentido. Então, eu fui buscar formação como mentora, como ensinar as pessoas mais sobre o marketing, sobre a comunicação. E em 2020 eu fiz a transição de sair da televisão e ir para o digital, fui fazer formação em marketing digital. E veio a pandemia, todo mundo no digital também, todo mundo dentro de casa nos vídeos. Verdade. E você sentiu uma diferença muito grande quando você foi pro digital? Sim. Eu senti uma diferença muito grande porque eu fiquei acertando qual era o meu público, o meu público-alvo. Então, hoje, dentro do meu Instagram, meu público-alvo são mulheres de 25 a 43 anos, que são mulheres, a maioria delas mães empreendedoras, que estão buscando essa colocação no mercado de trabalho ou então uma melhor recolocação do seu negócio, do seu produto ou serviço. E a cada mulher que eu transformo, e ela volta contando, Gisele, esse mês estou faturando tanto, esse mês consegui uma contratação assim, fui convidada para estar na TV, fui convidada para isso ou para aquilo, a minha rede social cresceu, eu estou tendo resultados, criei a minha mentoria, eu olho e falo, tá vendo? Todos os esforços que eu fui fazendo valeu a pena. E com certeza, todo mundo tem uma missão nessa vida. Todo mundo tem um ensinamento. Tem. Se a gente transformar uma pessoa que seja o nosso ouvinte aqui, a gente já fica feliz, né? Porque é se compartilhar.
É o transbordar, né? Que a gente escuta sempre, mas é uma verdade. E você, eu penso assim, quando a gente está lá, você deu um exemplo de uma pessoa que te busca para vender roupa, por exemplo. O que vai fazer com que ela seja diferente das mesmas que fazem, ou seja, abrindo a caixa, ou tirando foto na frente fazendo vídeo na frente do espelho? Porque a gente vê tanto disso, né? Eu mesma, às vezes, falo assim, de novo, isso, não. Qual que é a sua dica para que a gente não deixe de fazer, porque logicamente você vai ter que mostrar, mas que tem um diferencialzinho ali? Qual é a dor que o meu produto e meu serviço resolve? Quando a gente, antes de gravar qualquer vídeo, antes de fazer qualquer publicação, seja um provador, seja uma demonstração de como abre o produto, qual é a dor que eu resolvo? Quando a gente toca na dor da pessoa, você que é mulher, mãe, empreendedora, precisa correr no dia a dia, às vezes, olha essa calça que não amassa, qual é a dor que resolve o teu problema? Por exemplo, quando eu vou falar e vou focar nos meus treinamentos, por exemplo, eu mostro, você que morre de medo de gravar vídeo, você que quer ganhar dinheiro com a internet, quer entender como se posicionar, entenda mais sobre a minha formação Mulher Palestrante, eu te ensino isso, então não tô falando assim, viu, compra de mim que eu sei o que eu tô fazendo. Não. Primeiro eu mostro a dor e resolvo. E como você falou da roupa, pode ser a mesma roupa, pode ser o mesmo valor. Todas vendendo a mesma brusinha de R$ 59,90. Agora, quem está por trás daquela venda? Quem que é aquela mulher que já tá posicionada ou não? Quero comprar por causa da empreendedora. Ou então, qual é aquela... por que eu tenho que comprar aquela blusa? Vou ficar bonita para ir numa festa? Vou ficar bonita para usar em casa? Para você trabalhar melhor? Para compor um look? Aquela blusa combina com que peça, Eu resolvo o problema da pessoa que está do outro lado. E pode perceber, qualquer empresa resolve o problema. Verdade. Desde as maiores até as menores. Aqui a gente também tá. Você com o podcast, você tá para quê? Por que você tá fazendo podcast? Para também resolver um problema. Qual é o problema principal? Das pessoas terem mais informação, das pessoas terem mais conteúdo. Então você sabe para quem que você quer, qual é o público, então você sabe para quem você tá falando. E fica mais fácil de vender e principalmente de conectar. Porque a comunicação, ela é muito venda, né? A gente se posiciona, uma venda, né? E o que eu tenho uma dificuldade, assim, muitas vezes que eu me pego, é realmente sair um pouco dessa linha que hoje a rede social está muito coach do coach, né? Então você pega fragmentos, mas você é raso, você não tem uma profundidade sobre aquele assunto. E você dá uma dica de leitura, além de cursos, de ler bastante. O livro, hoje em dia, vejo que a gente está muito pouco no livro e muito mais no e-book, né? Qual que é a sua dica para se destravar também? Nesse sentido de informação, de tudo. Sim, em primeiro lugar, qual é o meu objetivo principal para entender qual é o formato de vídeo, de aula, de curso que eu vou assistir, seja até mesmo no YouTube, seja até mesmo um perfil que só tem vídeos ali curtinhos no Reels, o que eu quero fazer. Então, entendendo qual é o meu foco. E falando da comunicação assertiva, inclusive, eu acabei não trazendo aqui para você, mas depois te dou de presente. Eu tenho o livro A Sua Onda, que eu ensino como potencializar a comunicação e criar um mar de oportunidades. Fica a dica para as pessoas terem esse livro. E dentro do livro, eu mostro como que a comunicação pode nos favorecer e a gente consegue se posicionar em todas as áreas da nossa vida. E também dentro do livro eu mostro como que as mulheres podem se tornar palestrantes, como é o mercado das palestras, porque quem nunca deu uma palestra não sabe o tamanho do mercado que é. Todo mundo precisa de conhecimento e todo mundo pode transmitir um conhecimento. Muito interessante. Mas eu tenho que ter alguma formação. O que você tem de conhecimento já é valioso. E quando a gente envelopa, coloca dentro de uma caixinha que é a nossa história e depois abre essa caixa para as pessoas entenderem como eu, pessoa, posso ajudar o outro dentro da sociedade, isso transforma tudo. Então, as pessoas precisam cada vez buscar. E fica o convite dentro ali do meu Instagram, na bio tem o link, dá para comprar o livro ali. Com certeza. E isso, quando eu comecei a montar o meu projeto, já está encerrando aqui, mas você falou várias coisas, eu me identifiquei bastante com você. Quando eu comecei a montar meu projeto, eu não sabia, eu tinha uma noção do que eu queria chegar, mas eu não sabia exatamente detalhar, até mesmo para a agência, como que eu queria influenciar aquela mulher, para que tipo de mulher que eu queria falar. E aí, na real, é um bate-papo onde todas acabam sendo abordadas no sentido que uma vai se identificar, a outra vai criar um status de tipo, eu posso mudar isso, olha, eu posso fazer isso. Então, quando a gente está numa conversa e a comunicação é o grande atrativo de tudo isso, é que
quem tem boca vai a Roma mesmo, né? E a gente se comunicando, a gente começa a ver várias coisas incomuns. Ou, tipo, vou mudar isso, vou fazer aquilo. E isso é muito interessante. Eu vou ler esse livro porque eu ainda tenho muito o que desenvolver e esse livro vai me ajudar com certeza. Gi, quando a gente está terminando aqui o nosso podcast, a gente deixa uma frase entre tantas coisas. Entre tantas coisas, o que você pode deixar para o nosso ouvinte, principalmente para as mulheres que querem se desentravar, e não uma dica, ou melhor, um conselho? O que você poderia deixar entre tantas coisas que já aconteceu com você e você passar como exemplo para quem vai estar ouvindo? Claro, deixo sim. O que a gente tem que entender? Que o que nós temos de diferente é o que nós temos de mais especial. Como a gente pode trabalhar a nossa comunicação e entender que nós somos únicos. Deus nos fez únicos e especiais. E quando a gente entende isso, a gente pode olhar para o outro e ver como a gente pode ajudar as pessoas. E cada vez que a gente faz isso, a gente entende que a gente pode voar alto e a gente pode abrir as portas que a gente quiser. Muitas portas estão só encostadas. Basta a gente segurar na maçaneta e ter a coragem de virar e atravessar. E, às vezes, o que tem do outro lado você nem imagina, mas é um mundo de oportunidades. E pra gente fazer isso é só tomando a decisão de virar a chave. E foi assim que você fez. Parabéns pela sua decisão de virar a chave. Gi. Virar a chave mesmo. E começar. Muito obrigada. Nossa, você é maravilhosa. Você inspira luz e dá uma tranquilidade que a gente está no caminho certo e que vai dar certo tudo. Muito obrigada mesmo por compartilhar um pouquinho da sua vida aqui com a gente, nesse momento tão especial na minha vida e fazer parte disso. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Parabéns, sucesso para você. Um abraço para todos vocês. Obrigada, gente. Até o próximo podcast do Fran Franceschi. Um beijo.